Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto TV, Brasil no Ponto News. Se inscreva e compartilhe, é muito importante. O seu compartilhamento, a sua inscrição é muito importante e sejam muito bem-vindos. Tá ok, gente? Se inscreva e compartilhe. Se gostou do vídeo, tem um Pix que você puder ajudar, ajude o canal, é muito importante. Se você não puder, só seu like está valendo muito a pena. Vai lá, dá aquele like, é muito importante. Mas estou para falar do Paulo Figueiredo, que está denunciando tanto o Alexandre de Moraes como as atrocidades, as coisas que ele faz lá fora nos Estados Unidos, na Câmara do Senado, lá nos Estados Unidos, tá vendo? Então está fazendo um trabalho muito forte para que em breve possa ter uma decisão da Corte Internacional contra esse juiz aqui do Brasil que faz essas atrocidades com o povo brasileiro, inclusive o pessoal do 8 de janeiro, dando 17, 18 anos de prisão para as pessoas. É muito triste o que está acontecendo no nosso país com esse tipo de juiz. Depois que botaram depois que botaram TV lá no Senado, vê se nos Estados Unidos tem isso, você vê decisões, veja o que aconteceu com o Trump, então foi liberado de toda a situação, pode disputar as eleições. Eu tenho fé em Jesus que Bolsonaro será candidato em 2026. Mas vamos lá. Então, gente, no final desse vídeo aqui, assista o vídeo do Paulo Figueiredo. Inclusive, tem uma hashtag do canal do Sérgio Tavares, dizendo hashtag a Europa precisa saber. Tá vendo? Tudo que acontece aqui. Então, ele está espalhando esses vídeos do dia 25 em toda a Europa. Teve agora nos Estados Unidos, lá com a comissão parlamentar daqui com o Eduardo Bolsonaro, todo mundo esteve lá, fez entrevistas tudo muito legais, as entrevistas que ele fez lá com os parlamentares. Gente, é muito bacana, tá vendo a entrevista que ele deu. Então Paulo Figueiredo está denunciando isso aqui. Ele foi chamado lá no Congresso americano para explicar a situação do povo brasileiro e das pessoas que estão presas, como Daniel Silveira, o Paulo Eduardo Martins, estão presos. Tá vendo? Então o Paulo Figueiredo está fazendo um trabalho sensacional nos Estados Unidos para demonstrar o que está acontecendo no nosso país, a ditadura do Brasil. Se inscreve e compartilha. Vamos pro vídeo vamos para o Paulo Figueiredo. Vamos lá pro vídeo dele. Vamos assistir o vídeo dele. Assista com atenção esse vídeo dele aí, tá? Que denuncia o STF e o Alexandre de Moraes. Se inscreva e compartilha. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, tá ok? Vamos lá pro vídeo do Paulo Figueiredo. Grande abraço aí para o Paulo Figueiredo, fazendo um grande trabalho lá nos Estados Unidos, tá ok? Tive que ficar um pouquinho a mais do que o meu planejado, era para eu já estar a essa hora em casa, na Flórida, mas graças a Deus as agendas se proliferaram e agora nós estamos tendo que ficar um pouquinho mais aqui. Eu criei essa live para vocês poderem acompanhar um pouco. Vocês devem estar reparando que nós não tivemos o Paulo Figueiredo Show no horário normal na terça-feira e também não teremos no horário normal amanhã, porque eu vou estar voando de volta para a Flórida no horário do programa, e o Paulo Figueiredo Show tem um problema danado, que é o fato de que ele precisa do Paulo Figueiredo para poder fazer o show. Então, nós não teremos especificamente nesses dias. Então, estou fazendo essa live aqui fora do horário. A maioria das pessoas já estão em outro compromisso. Tem gente que já foi se divertir um pouquinho aqui na comitiva, mas eu faço questão de estar aqui com o meu público e explicar um pouco das coisas que estão acontecendo, porque está sendo muito bom, gente. Está sendo muito gostoso. Está sendo maravilhoso ver a mídia arrancando os cabelos, mentindo, desesperada, tentando desmerecer um pouco do que a gente está fazendo aqui. Então, deixa eu falar em primeira mão o que está acontecendo aqui, né? Afinal, a Folha me procurou para fazer uma reportagem e quando o que eu falei para eles não era o que eles queriam ouvir exatamente, eles acabaram não publicando a reportagem, né? Então, eu peço a você que está nos assistindo que me faça uma gentileza, dá uma clicadinha na curtida, porque a gente está fora do nosso horário. Normalmente a gente tem aí uma audiência gigantesca, mas a gente está fora do nosso horário.
tá fazendo. Eu nem sei que horas são no Brasil, que horas são? São 8h30 no Brasil. Normalmente a gente faz o nosso programa em outro horário, não deu tempo para avisar, eu simplesmente cheguei no hotel, sentei aqui, fiz algumas ligações, mandei alguns e-mails e já estou aqui no ar com vocês. Vocês devem ter acompanhado, muitos de vocês acompanharam, a coletiva de imprensa histórica que a gente fez. Eu vou falar mais sobre isso no próximo Paulo Figueiredo Show, mas a coletiva que a gente fez foi histórica. Idiotas da grande mídia, seus imbecis, parem de repetir que a coletiva foi na rua, porque vocês são muito burros. Vocês são muito... Tem uns mal-intencionados, é claro, mas vocês são muito burros. Entrem no Google, digitem lá na Wikipedia, que seja, e botem lá House Triangle. House Triangle, Triângulo da Casa. Esse é o lugar mais disputado entre todos os que existem dentro de Washington para você fazer uma coletiva de imprensa por causa do fundo do Capitólio. Aquele púlpito que vocês viram lá, onde estavam os microfones, e, pelo amor de Deus, gente, hoje a maioria dos microfones são pequenininhos desse tamanho, a gente não precisa mais daquele microfone grande na nossa cara. Vocês são jornalistas, tinham que saber disso. Aquele púlpito que vocês veem ali, ele é fixo. Ele é um púlpito que está ali o tempo inteiro. E ele está ali o tempo inteiro porque, depois da nossa coletiva, tinha uma outra coletiva já esperando para entrar na fila. Você tem um horáriozinho ali marcado para poder aproveitar de tão prestigioso que é você fazer uma coletiva no House Triangle. Não bastasse ser tão prestigioso, a gente teve simplesmente o congressista mais antigo dos Estados Unidos, membro do Comitê de Relações Exteriores, membro sênior do Comitê de Relações Exteriores, presidente do Subcomitê de Direitos Humanos, que é o que nos interessa, o Chris Smith, que graças a vocês embarcou completamente em relação ao Brasil. Eu hoje descobri que o Chris Smith, coitado, está com pneumonia, tomou um shot antibiótico com vitamina B12 e o cacete, fez um negócio intravenoso para poder ir para essa coletiva de imprensa, para não cancelar. Mal pra caramba. O cara foi lá e fez um discurso poderoso. O que o Chris Smith falou? E vocês têm que prestar atenção nisso. O que ele falou? Número 1, ele é o oficial de maior hierarquia que a gente tem aqui no Congresso dos Estados Unidos, falando pela primeira vez abertamente que o Brasil é uma ditadura, que os nossos direitos humanos têm sido violados. Segunda coisa que ele falou, importantíssima, que ele está comprometido a fazer audiências sobre o Brasil. E a terceira coisa que ele falou, importantíssima, são 4 que eu vou falar aqui. A terceira coisa importantíssima que ele falou que está introduzindo, ou vai fazer nas próximas semanas, eu estou aqui acompanhando, não sei se eu posso mostrar aqui, no ar aqui, eu vou pelo menos um trecho aqui para vocês. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas isso aqui é um pouco do que a gente está desenhando como resolução para o Brasil. Páginas e páginas e páginas que tem penalidades. Uma pessoa que viola ou tente violar, conspire a violar ou cause a violação dessa seção ou de alguma regulação ou licença, deverá estar sujeita às seguintes penalidades, descritas na subseção B e C da seção 206 do International Emergency Economic Powers Act, da mesma maneira que a pessoa que cometer um ato ilegal descrito na subseção, aí tem aqui as exceções para atividades de inteligência, atividades humanitárias, atividades de segurança nacional, etc. Título 3, promovendo os direitos humanos. Aqui, está tudo aqui, não é brincadeira. O projeto de lei vai ser apresentado. Um projeto de lei sobre o Brasil dentro do Congresso dos Estados Unidos. Foi isso. Esse é o tipo de vergonha que Alexandre de Moraes e companhia estão submetendo o Brasil. Então nós tivemos... O Chris Smith está lá, a fala dele está na íntegra aí no canal.
declarando que vai apresentar o projeto de lei do Brasil. Lembrando, republicanos já têm a maioria na casa, devem recuperar a maioria no Senado e, se tudo continuar assim, na presidência. Isso não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Eu não quero aqui dar spoiler, mas tá aqui. O que mais? Quarta coisa que o Chris Smith falou. Foi muito elogioso. E disse, estamos falando de um dos homens mais influentes do Congresso dos Estados Unidos. Está aqui desde 1981, antes de eu nascer. Falou que se acontecer alguma coisa primeiro nos elogiou, disse que nós somos pessoas muito corajosas, e eu fico muito feliz de ouvir isso de alguém que passou por tantas administrações, tantos governos, mas disse o seguinte, e fica esse aviso para o Brasil, tomara que vocês façam alguma coisa, porque a cada coisa que vocês fazem, eu aumento a minha penetração aqui dentro. Disse o Chris Smith, procurem as legendas, se acontecer alguma coisa com os brasileiros que estiveram aqui nos Estados Unidos, lá na Casa dos Representantes, se acontecer alguma coisa, palavras do Chris Smith, não vai sobrar pedra sobre pedra. Prestem bem atenção. E eu imploro, façam alguma coisa. Porque todos os caras que estavam aqui estão dispostos a abrir espaço para isso. Vocês foram longe demais. Vocês esticaram a corda. Era para eu estar na boa, fazendo jornalismo, e não lutando aqui pela sobrevivência do meu país. Mas, Paulo, por que você não está simplesmente fazendo jornalismo? Ora, porque eu não consigo. Porque meus canais estão bloqueados. Pois bem, depois da reunião com Chris Smith, graças ao bloqueio que vocês aí do Brasil Washington Office, pessoal que veio aqui e ligou para o McCormick para bloquear nossa audiência, muito obrigado. Muito obrigado. Eu já agradeci ao Alexandre por permitir que eu me colocar no lugar que eu estou. Eu sou recebido hoje por qualquer congressista dos Estados Unidos graças ao Alexandre. Eu sou recebido em organizações, eu sou recebido em think tanks. E o que eu preciso fazer? Nada. Eu só digo o que o Alexandre fez comigo. E o choque é tão grande no mundo civilizado, esse que ele acha que está copiando ele, o choque é tão grande que eu passo a ser recebido onde quer que seja. Então, aqueles que agiram para bloquear a audiência, muito obrigado. Vocês permitiram com que o Congresso dos Estados Unidos, que estava dando pouca atenção para o assunto do Brasil, passasse a olhar e falar assim, uma audiência foi bloqueada pelo McCormick, que é um vilão aqui, todo mundo diz, é um verme, é um comunista, é um amigo de Cuba, é um amigo do Foro de São Paulo, é um amigo das Farc, é o que eu ouço aqui de todos eles. Então eu agradeço. Muito obrigado. Graças a vocês, vamos lá. Eu vou tentar lembrar de cabeça. Essa viagem teve congressista Ruzenga, Comissão de Relações Exteriores, congressista Elvira Salazar, a presidente do Subcomitê de Ocidente, também do Comitê de Relações Exteriores. Mulenar, congressista Mulenar. Sabe o que o congressista Mulenar falou? Vamos fazer audiências separadas no Comitê de Apropriações, que é quem cuida do orçamento, porque nós vamos apresentar medidas para que se corte a ajuda financeira que é enviada ao Brasil. Se o Brasil realmente virou uma ditadura, e a gente vai determinar isso em audiências, novas audiências virão. Essa agora no Comitê de Apropriações. Marcou reunião com o congressista Ballard. Pô, tem tanta gente aqui. Congressista... esse é fantástico, né? Vocês viram aquele filme com o Mark Wahlberg, né? O ator representa o congressista Morgan Luttrell.
que eu não conhecia, eu conheci hoje, também se propôs a ajudar o Brasil. Congressista Rich McCormick, já sabia sobre tudo que estava acontecendo no Brasil, era o único. Tem o chefe de gabinete dele, é brasileiro, da Geórgia, já sabia tudo que estava acontecendo no Brasil e ficou estupefato com o que estava acontecendo. Tem mais aqui. Já falei do Bill Huizenga. Congressista Andrew Clyde. Também se dispôs a nos ajudar. Todos esses são votos que nós já estamos colhendo para serem corresponsáveis do Brazil Act. E vamos bater nas portas. Vamos bater nas portas uma a uma. Entrevista para rádio e televisão de todo mundo. Ontem, primeiro a transmissão ao vivo da Epoch Times bateu mais de 300 mil visualizações. Parabéns à Epoch Times. Ontem nós fizemos uma live na Epoch Times com mais de 30 mil pessoas nos assistindo. Hoje, aqui, congressista Ralph Norman, outro. Esse ficou absolutamente perplexo. Congressista aqui, Ralph Norman, absolutamente perplexo com o que está acontecendo no Brasil. E esse é o caso. A gente também foi no Foundation for Tax Reform, o Marcel Van Hatten, deputado Marcel Van Hatten e eu, fizemos um discurso simplesmente para o líder de todos os think tanks mais importantes dos Estados Unidos na reunião deles. Eles brincam que é o Super Bowl das ONGs de direita aqui nos Estados Unidos. Marcel Van Hatten e eu falamos no meio da reunião, com muita atenção de todo mundo. Surgiram várias outras coisas lá, inclusive contato com a Newsmax, que se comprometeu a cobrir o assunto, contato com o Washington Times, que também se comprometeu a cobrir o assunto. Ambos abriram espaço para minha participação. Ou seja, obrigado aí, Alexandre, por estar catapultando aí a minha carreira internacional. Eu só era conhecido no Brasil, agora estou me tornando conhecido internacionalmente. Não tem um dia, estou tendo que... Emerald Robinson me ligando aqui para participar do programa dela, não consigo. Obrigado, eu não era ninguém aqui nos Estados Unidos como jornalista, estou me tornando uma grande voz da América Latina. Obrigado. Também estivemos Heritage Foundation, mais uma vez. Eu estou com os cartões aqui para me organizar. Cato Institute, por que serve isso? Paulo, para que serve isso? Serve pelo seguinte, e são think tanks. O brasileiro não está acostumado como é que funciona think tank. Think tanks são organizações que pensam e estudam o mundo. Essas organizações produzem relatórios, produzem políticas públicas que embasam os governos, inclusive o governo americano. Por isso que na nossa coletiva de imprensa falou o Andres, que é da Heritage Foundation. Estava lá também conosco o Mike Gonzalez, que é do Douglas and Sarah Ellison Center for Foreign Policy. Essas pessoas vão produzir... Ian Vasquez, do Cato Institute. Essas pessoas vão produzir papers explicando a situação do Brasil. A gente subsidia eles com documentos. Vocês entendem como é que funciona? Aí, de posse desses documentos que dizem que o Brasil é uma ditadura, os governos tomam ações. É exatamente assim que a esquerda funciona. Você sabe qual é o problema de vocês da esquerda? É que vocês não estão acostumados com alguém que sabe o que está fazendo. Agradeçam ao professor Olavo de Carvalho, porque eu aprendi, eu conheço os métodos de vocês. E eu sei fazer igual, melhor. Sabe por quê? Porque eu tenho a verdade do nosso lado. Então não preciso fazer nada. Quem tem a verdade do lado não precisa inventar narrativa. Eunuco Invertebrado, eu sei que você está com ciúminho, porque você foi o cara que veio comigo no primeiro CIPEC. Você lembra, né, Eunuco? Lembra quando você pagava pau pro CIPEC? Chorou quando viu o Matt Schlapp? Lembra? Você pagava pau para ir para casa do Olavo de Carvalho? Eu tenho que te dar esse mérito. Já te dei esse mérito no ar. Você me ensinou, me apresentou muita coisa de política americana. Só que todos os caras que você falava
Hoje falam o oposto do que você fala. Ou você não viu a declaração do Matt Schlapp? Quem que você acha que escreveu "Tamo junto" no Twitter dele? Pô, você me conhece. Você sabe como é que eu falo. Vocês da audiência me conhecem. Olha a fotinho, quem tá sentado ali do ladinho? Você chama de desinformação? Pois eu vou te falar, eu não preciso de nada além da informação. Informação. Eu desafio qualquer jornalista no Brasil, qualquer eunuco invertebrado, qualquer bunda mole desses, Reinaldo rasgando as calcinhas. Eu desafio você a dizer, qualquer um de vocês, a apontar qualquer coisa que eu digo que não seja verdadeira. Até o que vocês reclamam, que eu apurei sobre os militares, tudo se provou verdadeiro. Eu tenho a verdade do meu lado. Por isso que eu tenho credibilidade, vocês não têm credibilidade nenhuma. Reputação se constrói com o tempo, fazendo as coisas certas. Pois bem, ADF, procurem o que é ADF. Uma ONG pela defesa da liberdade, Aliança pela Defesa da Liberdade. Eu passei praticamente metade da tarde. Hoje não tive café da manhã, não tive almoço, e o pessoal está jantando e eu ainda não tive jantar. Porque eu tenho que estar em todas as agendas. Pois bem, ADF são simplesmente os caras que mais conhecem de Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tem vários casos lá. O que a ADF diz? Paulo, o seu caso é o calcanhar de Aquiles do STF. A sua censura é o caminho mais proveitoso que nós temos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós vamos entrar com uma ação em seu nome. Podem pesquisar. Claro, porque a jurisprudência da Corte em relação à violação de liberdade de expressão é inequívoca. Não tem esse negócio de desinformação, discurso de ódio. Não existe. Isso é coisa da sua cabeça. Discurso de ódio é verdade? Discurso de ódio é eu dizer que vocês cancelaram meu passaporte, vocês bloquearam as minhas contas, bloquearam as minhas redes sociais há mais de 1 ano e meio, me perseguiram. Leiam. Essa não sou eu que estou propondo, não. Leiam o que é a Transnational Oppression Bill, a lei da opressão ou repressão transnacional que está em curso aqui nos Estados Unidos, vai ser aprovada. Essa não precisa da minha ação, não. Essa é por causa dos chineses. Só que vocês, como seguem as práticas dos chineses, vão sofrer as consequências. Vão sofrer as consequências. Por que eu fiquei aqui? Vocês vão ver, o CPAC vai publicar uma declaração para a imprensa em apoio à nossa causa. Essa foto que vocês viram no Twitter do Matt Schlapp hoje é só o início. Para quem não sabe, CPAC é a maior organização conservadora dos Estados Unidos, na verdade do mundo. A maior organização conservadora do mundo está voltando a sua atenção exclusivamente para o Brasil. Amanhã, eu, Marco Antônio Costa, os deputados Paulo Bilinski, Marcel Van Hatten, Bia Kicis, Gustavo Gayer, o Eduardo Bolsonaro, eu não sei se ele já disse onde é que ele estava, não sei se ele já divulgou, a gente teve que separar aqui as missões, mas o Eduardo Bolsonaro está numa missão importante também. Eu confesso que eu não vi o Twitter dele, não sei se ele já divulgou a missão na qual ele está. Mas vocês imaginam, daqui a pouco vai aparecer. Amanhã nós vamos fazer uma entrevista gravada nos estúdios do CPAC que vai ser distribuída para a imprensa. De novo, somente os fatos. Não tem fake news. É fato. Eu desafio alguém, qualquer um da velha mídia, eu desafio, debate comigo para dizer que alguma coisa que eu falei não é verdade. Paulo, você não é o jornalista político mais popular do Brasil. Eu falo, quem ganha de mim em algum horário? Eu não digo que não tem outros extremamente populares. Faço aqui, inclusive, elogios rasgados a várias pessoas, pessoal do Oeste, que veio antes de mim nos pingos e arrebentava. Eram eles os mais populares antes de mim. E eu só herdei
o que muitos deles construíram, e acho que talvez tenha tido algum mérito de fazer alguma coisa diferente, mas Paulo Figueiredo Show, líder de audiência. Agora, estamos líder de audiência. Tem mais de 10, 11 mil pessoas aqui nas múltiplas plataformas nos assistindo. Uma live feita de um hotel. Estou com mais audiência que bobear a Globo News e a CNN Brasil. A live sem aviso. Chegaram aqui as pessoas. Então, eu estou aqui para dizer para vocês, para dar satisfação. Aqueles que me apoiaram. Aqueles que têm assinado o meu conteúdo. Não é que eu não estou trabalhando, não. Desculpa por não estar fazendo o Paulo Figueiredo Show. Mas como eu disse, Paulo Figueiredo Show precisa do Paulo Figueiredo. Na terça-feira que vem, estarei firme e forte fazendo o programa novamente. Mas eu estou realmente sem conseguir aqui respirar. Amanhã, pouso na Flórida e já vou direto, tomo um banho, troco a camisa e a gravata, porque o terno continua, e vou para a Prager University, porque eu sou o único brasileiro convidado para a festa de gala da Prager University esse ano. Em abril, vou aqui estar de novo, gravando vídeo de 5 minutos para a Prager University sobre o que, Brasil? Obrigado aí a vocês pela oportunidade. Juristocracia. Isso é que rasga um eunuco invertebrado, o próprio outro lado do antagoniza. Esse que rasga os caras. Porque como eles sofreram de síndrome do derangement do Bolsonaro e venderam tudo que eles defenderam a vida inteira, se tornaram comunistinhas, de fato, porque defendem tudo que a esquerda defende, hoje eu estou onde eles gostariam de estar. E eu tenho pouco mérito. Eu sou só um jornalista com um pouco de audiência, uma pessoa com um pouco de estudo. Quem me colocou aqui onde eu estou foi o senhor Alexandre. A cada pedido de extradição que os senhores fizerem do Alan dos Santos, e eu estou avisando, para não ter surpresa, eu já pedi um FOIA, Freedom of Information Act, sobre o caso do Alan. Se o Departamento de Estado não der o FOIA, já tem a associação que vai entrar nos tribunais aqui para solicitar. E todo o caso do Alan dos Santos, a íntegra da negativa do governo americano vai ser divulgada. Reinaldo Azevedo, rasgue as suas calcinhas. Você não consegue dizer... Eu vou pegar o vídeo do Reinaldo e vou botar no próximo Paulo Figueiredo Show. Você não consegue dizer um crime que o Alan tenha cometido. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns.